Eu não sei se existe alguém no mundo que você tem o desejo de conhecer pessoalmente, talvez até de desenvolver uma amizade, seja por admiração ou até mesmo curiosidade. Eu às vezes fico pensando como é a vida de um bilionário, tipo Jeff Bezos, Elon Musk, o Bill Gates. Eu fico muito curioso de saber como é a vida de alguém que não tem nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de preocupação financeira. Alguém que vive longe desse tipo de peso a respeito de como vai pagar as contas no final do mês, como ele vai arcar com as despesas do mês seguinte, enfim, esse tipo de coisa, como vive uma pessoa que pode comprar qualquer coisa que pode ser comprado com dinheiro. Eu fico muito curioso de saber. Também penso como deve ser a vida de uma pessoa realmente famosa. Não sei, pensei aqui, Angelina Jolie, Beyoncé, Justin Bieber. Como vive alguém que é vigiado o tempo todo por todo mundo? Como é a vida real dessas pessoas? Por um lado, elas são vigiadas, absolutamente, intensamente, 24 horas por dia. Por outro, qualquer coisa que elas façam ou digam tem repercussão internacional. O mundo todo vai ecoa a opinião dessas pessoas. Às vezes eu penso que seria legal, mas por curiosidade mesmo, passar talvez, sei lá, uma semana acompanhando alguém assim, seja um bilionário, seja alguém muito famoso, ver como é a sua rotina nos bastidores, o seu dia a dia, esse seu lado reservado, familiar, como as coisas acontecem, afinal de contas, com essas pessoas. Na família cristã, eu admiro muito irmãos como Francis Chan, John Piper, Tim Keller. Esses eu gostaria de desenvolver, talvez, uma amizade, se fosse possível, ter um relacionamento mais próximo. Gostaria muito de, se Deus desse essa oportunidade, trocar ideia com eles. Quem sabe as coisas acontecem, ser amigo, conversar a respeito do ministério, as dificuldades do ministério e as bênçãos do ministério também. No entanto, nada disso chega nem perto do que Davi nos propõe no Salmo 25, versículo 14. Olha o que Davi diz nesse salmo, nesse versículo. Ele diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ó, você está ligado no que a gente acabou de ler? Olha o que esse versículo diz. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Olha isso. Numa versão mais antiga diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqui, a expressão, a palavra que foi traduzido, primeiramente, confia os seus segredos, e numa versão mais antiga diz, a intimidade, se refere a uma conversa familiar, uma conversa íntima, uma conversa muito pessoal, que só mesmo quem é da família pode participar, só quem é da família pode interagir. Essa expressão também pode significar um círculo de amigos muito, muito íntimos, onde as conversas ali são muito honestas, muito transparentes, muito sinceras. Eles se relacionam com absoluta franqueza e abertura. Confesso a vocês que desde a primeira vez que eu li esse versículo, que ele ecoa no meu coração. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles
que o temem. Irmãos, com muita frequência, esse versículo me volta à mente. Com muita frequência, ele faz o meu coração vibrar novamente. Primeira vez que eu li, eu falei, uau, é isso que eu quero. Se existe alguém com quem eu realmente quero me relacionar, que eu quero conhecer e ter intimidade, meu Deus, é com o Senhor. É com Ele que eu quero. E Davi ensina que é possível ter uma relação de imensa proximidade com Deus. É possível nós sermos tão amigos que nós nos tornamos íntimos. Você consegue imaginar isso? Ser amigo íntimo de Deus, não como uma teoria, uma filosofia, algo etéreo, distante, mas estamos falando aqui de uma realidade. O que nós estamos falando aqui é da palavra de Deus. Nós termos intimidade com Deus, e o texto diz, a ponto de Deus compartilhar comigo os seus segredos. Deus confiar em mim a ponto de me revelar os seus propósitos. Coisas muito pessoais que estão no seu coração. É lógico, a gente acaba pensando, entrando em crise, pensa, mas será? Isso é mesmo possível? Isso é algo que é mesmo realizável? Então, o próprio Davi não só diz que é algo plenamente possível, mas ele explica a maneira como isso pode ser obtido. Veja o que ele diz. A intimidade do Senhor é para quem? É para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O Senhor não dará a se conhecer a qualquer um. Ele não se revelará indistintamente. Mas o Senhor reserva a sua intimidade, o seu afeto, seu carinho, e como o Salmo diz, a sua confiança àqueles que o temem. Beleza. O Senhor reserva a sua intimidade para aqueles que o temem. Mas o que significa temer a Deus? Essa é uma questão importante. A gente precisa entender o que isso significa. Então, o que significa temer a Deus? Temer não é sinônimo de ter medo, ainda que o medo faça parte dessa equação. Mas temer a Deus significa reconhecer a sua santidade, a sua justiça, a sua retidão como complemento do seu amor e da sua misericórdia. Vamos explicar isso de uma outra maneira. Eu temo a Deus, logo eu confio plenamente no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão. Eu conheço o amor de Deus, eu experimento o seu carinho, eu sei da sua compaixão, eu vivo na sua misericórdia. Mas, paralelamente a isso, eu tenho plena consciência de que o Senhor é justo e reto. E eu reconheço o Senhor como um Deus que é santo, santo, santo. E a sua natureza o leva a condenar o pecado de forma veemente. Entende o que é temer a Deus? É algo realmente complexo, é algo profundo, e é algo extremamente importante para nós entendermos, se nós queremos efetivamente viver assim. Temer ao Senhor é considerá-lo com santo respeito, com profunda reverência. Temer a Deus é honrá-lo como Senhor, é reconhecer a sua glória, a sua santidade, a sua majestade e o seu poder.
Temer a Deus é nutrir o desejo de jamais, jamais entristecê-lo. Em certa ocasião, no Egito, a esposa de um alto oficial tentou se relacionar com José. Mas José, diante daquela situação, e entendendo o que está sendo dito até aqui, que está sendo explicado até esse momento aqui, nessa hora, José, tomado por esse sentimento, ele exclama em Gênesis 39, versículo 9, como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Olha o sentimento do coração de José. Como eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? O sentimento, o desejo de José era jamais desapontar o Senhor, era jamais desonrá-lo, era jamais entristecê-lo. José estava disposto a passar toda a sua vida na cadeia, ele estava disposto a pagar a sua recusa ao pecado com a sua própria vida, para não entristecer o Senhor, para não magoar o seu coração, para não desonrá-lo. Ok, até aqui entendi o que é temer a Deus. Eu entendi que eu preciso temer mais e mais a Deus. Mas como fazer isso? Como eu posso desenvolver o temor a Deus no meu coração e na minha alma? Isso é de fato possível. Eu tenho como fazer alguma coisa que vai propiciar que a cada dia eu tema mais a Deus, eu nutro o meu coração com todos esses sentimentos que foram mencionados aqui. É possível fazer algo de maneira que cada dia eu reconheço mais e mais o amor de Deus, reconheço a sua misericórdia, reconheço a sua compaixão, mas também estou ampliando a minha visão a respeito da sua santidade, da sua majestade, da sua retidão e da sua justiça. Afinal, o que eu posso fazer para desenvolver isso dentro de mim? Desenvolver o temor a Deus. Gente, na década de 90, entre 1994 e 2002, Rudolph Giuliani foi prefeito de Nova York. Na ocasião, ele estabeleceu a política de tolerância zero na cidade. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. A política de tolerância zero de Rudolph Giuliani ficou conhecida ao redor do mundo por ter levado os níveis de criminalidade da cidade de Nova York a padrões irrisórios, níveis irrisórios de criminalidade, sem que a polícia precisasse usar de violência. Essa política de tolerância zero dele se baseou numa teoria chamada de teoria da janela quebrada. Essa teoria da janela quebrada, ela foi desenvolvida alguns poucos anos antes, na década de 80, por dois sociólogos chamados George Kelly e James Wilson. A teoria da janela quebrada diz o seguinte, que se a janela de um edifício é quebrada e deixada sem conserto, logo todas as janelas do prédio estarão quebradas. Entendeu? Olha só, olha que coisa interessante. E essa teoria é de dois sociólogos, tá certo? Antes de publicarem, eles fizeram um trabalho acadêmico, pesquisaram, experimentaram e fizeram essa constatação. Se num prédio uma janela é quebrada e não é consertada, em algum tempo, talvez em pouco tempo, mais janelas, talvez todas as janelas do prédio, venham a estar quebradas. A ideia dessa teoria
é que, se acontece um estrago, e esse estrago não é reparado, isso vai passar a mensagem de que ninguém se importa. E se não houver algum tipo de reação, mais negligência, mais vandalismo acontecerão. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso. A teoria diz que atrás de uma janela quebrada, vem outras sendo destruídas. E um prédio que tenha as suas janelas quebradas, vai atrair os pichadores. Atrás de um prédio com janelas quebradas e pichado, vem a prostituição, vem o tráfico de drogas, e em seguida, todo o aparato do crime organizado. Gente, olha que coisa interessante, olha que coisa curiosa, olha que coisa importante, e olha que coisa assustadora. Tudo começou com uma janela quebrada, que não foi consertada. E em algum tempo, aquela área onde a janela quebrada não foi consertada, ela é agora ocupada pelo crime organizado. Algo muito mais sofisticado, muito mais difícil de se resolver, de se tirar, se remover dali. Um problema de solução extremamente difícil. Então, Rudolf Giuliani colocou a teoria da janela quebrada em prática em Nova York. E a sua ordem foi: recolham todas as carcaças de carro abandonadas, varram e iluminem todas as ruas da cidade, limpem a cidade, e se alguém pular a catraca do metrô, levem preso, botem na cadeia. Irmãos, os sociólogos perceberam que existe essa reação em cadeia, esse processo entre o controle de crimes insignificantes e pequenos delitos e a contenção dos grandes crimes. Entendeu? Esses sociólogos conseguiram identificar que existe esse processo que começa em delitos muito pequenos, desprezíveis, quase imperceptíveis, sem importância, mas que, se deixarem impunes, eles vão culminar, alimentar toda essa linha de produção que vai chegar lá no final em crimes terríveis. Então, agindo dessa maneira e controlando as catracas do metrô, a limpeza das ruas e as imprudências no trânsito, as taxas de homicídios de Nova York, na época do seu governo, foram reduzidas em quase 70%. Olha isso, gente. Uma ligação entre pular a catraca do metrô e o índice de homicídios na cidade, lá no final. Meus irmãos, o correspondente à teoria da janela quebrada no mundo espiritual é a teoria do pequeno pecado. Alguns pensam: eu tenho me dedicado intensamente à obra de Deus, então cometer um pequeno pecado não fará tão mal assim, não vai prejudicar muito a minha vida, não vai afetar muito a minha relação com Deus. É só um pequeno pecado, eu tenho controle sobre ele. Quando eu quiser eu paro, eu peco quando quero, deixo de pecar quando tenho vontade. Então é algo absolutamente controlável por mim. Por isso, e uma vez que eu me dedico tanto ao trabalho de Deus, eu me dou o direito de ter uma área em que eu levo de uma maneira mais tranquila, menos rigorosa. Eu me dou o direito de cometer pequenos pecados, afinal de contas, todos nós somos humanos. A vida é muito difícil, ela passa muito rápido. O correspondente à teoria da janela quebrada no mundo espiritual é a teoria do pequeno pecado. Afinal, o que é
uma janela quebrada em um grande edifício. Gente, se você agasalha pequenos pecados em seu coração, logo os grandes começarão a entrar. E já já os maiores estarão lá também, fazendo um estrago terrível na sua vida. Mas sabe o que é legal da gente saber? Que se você for cuidadoso com os pequenos pecados e buscar erradicá-los diariamente, continuamente do seu coração, se você limpar o seu coração e sua alma diariamente das menores impurezas, isso fará com que você se torne muito mais sensível ao mover de Deus. Se você for cuidadoso com os pequenos pecados que você acredita que tem controle sobre eles, isso vai impedir você de entrar nesse processo de degeneração que culminará nos pecados maiores, nos pecados mais terríveis, que poderão arruinar, destruir, afetar terrivelmente a sua vida. Se você começar a se preocupar em cuidar dos pequenos pecados e não mais alimentá-los, não mais ceder a eles, você passará a ouvir a voz de Deus com muito mais clareza. Você terá uma visão muito mais bem definida e ampliada da santidade de Deus, da sua majestade, da sua grandeza, da sua justiça, da sua retidão. E a consequência disso é que você passará a temê-lo muito mais. Lembra do que a gente está falando? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Meu Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor, mas como eu posso fazer para desenvolver isso no meu coração? Se eu começar a controlar os meus pequenos pecados, o que eu estou entendendo aqui é que eu vou conseguir ter uma vida extremamente mais sensível, com muito mais percepção de quem é o Senhor, de maneira que isso vai gerar um temor muito maior no meu coração. E sabe o que isso significa? Que aos que o temem, Ele confiará os seus segredos e dará a conhecer a sua intimidade. Vamos fazer uma aplicação. Que aplicação a gente pode fazer diante disso na nossa vida? A aplicação que eu faria hoje é: desenvolva o seu temor a Deus e torne-se seu amigo pessoal. Desenvolva seu temor a Deus e torne-se seu amigo pessoal. Quero dizer para vocês que nos dias de hoje, assim como na história da igreja, a maior necessidade do reino de Deus não é de mais acadêmicos, não é de mais teóricos, não é de gente super capacitada. A maior necessidade no reino de Deus é de gente que o tema. A maior necessidade no reino de Deus hoje é de gente com quem Ele possa compartilhar os seus segredos. Eu posso afirmar para vocês que da mesma forma que Deus chamou Isaías há quase 3.000 anos atrás, e lhe perguntou: Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Olha a situação do reino, olha como está o meu povo, olha para a situação de Israel. Quem irá? A quem eu posso enviar? Mas, gente, nos dias de hoje, Deus continua à procura de gente assim. Gente que não está
tão preocupada em se tornar popular nas mídias sociais, gente que não está preocupada em ter incontáveis likes nos seus posts, gente cujo coração não esteja tão preocupado com a grife das roupas que usa, a banda do momento, a esculpir o seu próprio corpo, mas gente que, sobretudo, ame as almas perdidas, sinta a dor daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Deus está à procura de pessoas que sofram por esse mundo decaído. Essa é a verdade. Deus continua à procura de amigos com quem Ele possa compartilhar o seu plano. O Senhor ainda tem muitos filhos e filhas que se encontram na escuridão, que se encontram nas trevas, mas que o Senhor o ama e Ele deseja efetivamente alcançá-las. Mas a quem enviar? Quem irá? Irmãos, Deus está à procura de gente que queira conhecê-lo em intimidade. Gente que o tema, para que ele possa compartilhar os seus segredos, os seus planos, e enviar para executar aquilo que está no seu coração. Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda a gente a vivermos essa realidade. Se existe uma possibilidade real de termos intimidade com o Senhor, Senhor, nós queremos. Se existe alguma possibilidade de desenvolvermos uma amizade real, profunda, sólida, forte, consistente com o Senhor, é isso que nós buscamos, é isso que queremos, mais do que qualquer outra coisa. Se o Senhor está à procura de gente com quem compartilhar os teus planos, os teus propósitos, o teu conselho, gente a quem o Senhor vai chamar, designar e tornar parceiro, aliado, Senhor, que o Senhor encontre o nosso coração disposto. Eis-nos aqui, Senhor, estamos na Tua presença. Ajuda-nos a vivermos essa realidade e dia a dia enlarguece, Senhor, a nossa visão a respeito do Senhor. Queremos entender que o Senhor é amor, cheio de misericórdia e compaixão, mas que o Senhor, igualmente, é justo, reto e santo. Gera em nós um povo temente a Ti, que viva para a honra e glória do Teu santo nome. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer